Bem, meninas, continuando aqui desses momentos de reflexão e hoje, dando continuidade àquele padrão de feminilidade proposto pelo apóstolo Paulo, quero pensar com vocês sobre a última característica que ele propõe às mulheres, especialmente às mulheres mais velhas. Mas aqui eu quero pensar com vocês que talvez ele não estivesse tão preocupado com a questão da idade, mas talvez no aspecto daquela mulher que já fosse mãe, daquela que já estivesse naquele período de ensinar aos filhos. E então agora no verso 3 do capítulo 2 de Tito, como última recomendação, ele vai dizer que as mulheres mais velhas deveriam ser mestras do bem. Bem, mestras é aquele sentido de quem ensina, de quem instrui. Mas do bem, talvez poderíamos pensar aqui num sentido amplo, mas eu quero me ater num versículo para a gente pensar mais especificamente nesse sentido do bem. E eu vou ler em Filipenses capítulo 4, verso 8, para a gente usar para referência desse aspecto bem. E eu leio o que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, mestras do bem é aquela mulher que ensina as outras mulheres, as filhas, as amigas, as irmãs da igreja, as colegas de trabalho, as colegas da faculdade, o que é bom. Ensina o que é proveniente do bem. E este bem é caracterizado por tudo aquilo que está alinhado à palavra de Deus. Daí a importância de gastar tempo em conhecendo a palavra de Deus, porque bem sabemos que a nossa única regra de fé e prática para nós mulheres cristãs é a palavra de Deus. Então, se faz muito necessário se dispor para conhecer, para aprender o que a palavra de Deus ensina acerca de todas as áreas de nossa vida. Afinal de contas, a palavra de Deus nos instrui de forma muito eficaz para toda e qualquer área da nossa vida. Na Bíblia encontramos situações macro, mas que podemos aplicá-las para as nossas situações do dia a dia. Então, essa é a grande importância de conhecermos a palavra de Deus. Não só para fazermos uso para a nossa própria vida, mas para ensinar, para compartilhar esse conhecimento. Então, no verso 3, o apóstolo Paulo está instruindo que as mulheres mais velhas deveriam ensinar, mas agora, esse ensinar no versículo 4, e eu quero me ater com vocês ainda no versículo 3. As mulheres mais velhas sejam. Então, primeiro seja, depois ensina. O ensinar está daqui a pouco no versículo 4. Para nós hoje pensarmos, ficaremos no versículo 3. As mulheres mais velhas sejam. Fato é, meninas, que sempre haverá uma pessoa mais nova do que eu e uma pessoa mais velha do que eu. Sempre haverá alguém que tenha um pouco menos de conhecimento do que eu. Sempre haverá alguém necessitando de um aconselhamento bíblico, de alguma experiência que eu tenha vivido, que tenha dado certo ou que tenha dado errado, mas que eu tenha condição de compartilhar com essa pessoa, de modo que eu possa agregá-la, de modo que eu possa chamar a atenção dessa pessoa para aquilo que a palavra de Deus orienta. Nós estamos vivendo numa sociedade em que está altamente influenciada pela cultura, especialmente pelo coaching.
Então, sabemos que algumas pessoas têm feito bom uso do coaching. Agora, eu quero pensar com vocês, imaginem só, se o coach pode ajudar de alguma maneira as pessoas, imaginem o que a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Então, é tempo de resgatar essa feminilidade bíblica em meio a tantos ataques, em meio a um bombardeio que a feminilidade tem sofrido nesses dias, especialmente por conta do feminismo. Então, se faz muito, mas muito urgente atacar esse bombardeio, atacar essas informações distorcidas, essas mentiras por meio da palavra de Deus. A escuridão só pode acabar com a chegada da luz. Então, se faz urgente falar, anunciar, proclamar o Evangelho de Deus. Muitas pessoas não têm o mínimo do conhecimento bíblico que você tem. É tempo de compartilhar esse conhecimento. É tempo de fazer diferença na vida das pessoas por meio da graça do Senhor, por meio da palavra orientadora do Senhor. Bem, hoje eu quis pensar com vocês a respeito dessa última característica das recomendações do apóstolo Paulo para uma feminilidade bíblica. Nas universidades, especialmente nas universidades mesmo, as escolas também, mas especialmente nas universidades, as jovens estão sendo bombardeadas por meio das literaturas impostas pelas universidades, pelas escolas, do ensino médio, ensino fundamental. Elas estão sendo obrigadas a lerem. Muitas tomam gosto e acabam caminhando, continuam desfrutando dessa literatura feminista, literatura que distorce os papéis das mulheres, colocando as mulheres em dúvida acerca daquilo que elas são, colocando as mulheres em dúvida para o que elas foram criadas, colocando sobre as mulheres peso, responsabilidades que não são delas. Então, é tempo de se atentar para o que a palavra de Deus ensina e ser mestra do bem, não só aplicar esse conhecimento em nossas vidas práticas, mas compartilhar esse conhecimento. É tempo de resgatar a feminilidade bíblica, é tempo de alertar a respeito da verdadeira feminilidade e alertar com base na palavra de Deus, que liberta, que alerta, que encoraja e acima de qualquer coisa que aponta para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que nos encoraje a viver a verdadeira feminilidade.